E aí, beleza? Vamos estudar a lição mais uma vez? E hoje, essa semana, a lição fala sobre o profeta da graça. A história é de arrepiar os cabelos. Como sempre, a nossa lição vem trazendo umas histórias de arrepiar os cabelos. A história conta que antes do reinado de Ezequias, Deus mandou um profeta chamado Oséias para que fosse profetizar lá em Israel. Porque depois que Samaria se deslocou de Judá, Samaria passou a ter os cristãos abandonando Deus. E uma série de reis infiéis reinaram sobre Israel. Olha, a gente sabe que nas histórias bíblicas, Deus sempre abençoou o povo de Israel até nas guerras, e eles ganhavam tudo. Mas alguns reis, uma sequência de reis muito mais infiéis, começaram a reinar em Israel. O primeiro deles, que a história conta, foi Acabe. Acabe com sua esposa Jezabel começaram a reinar e começaram a ficar infiéis a Deus. Deus logo providenciou que isso terminasse. Ele providenciou que Jeú dominasse o povo de Israel e massacrasse o reinado de Acabe. Logo depois, Jeú se tornou rei, mas também foi um rei infiel. E aí, depois de Jeú, um neto de Jeú, Jeroboão, também reinou em Israel. Eu vou contar uma coisa para vocês. Os reis ficaram infiéis porque eles eram muito prósperos. A prosperidade deles fizeram com que os reis se afastassem de Deus. Eles estavam olhando tanto a fortuna e esquecendo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem todo rico tem prosperidade de Deus. E nem todo pobre é esquecido por Deus. Ou seja, Deus prospera alguns e não prospera outros, mas o amor dele é igual para todo mundo. Às vezes, Deus deixa de prosperar um filho porque sabe que aquele filho próspero pode se afastar dele. Mas uma coisa você pode ter certeza, a prosperidade que nós todos teremos está lá no céu. Quando Deus vier e nos buscar, aí sim teremos prosperidade no céu. Essa história de infidelidade ocorreu por muito tempo. E mesmo a infidelidade do povo fez com que Deus não desistisse deles. E ele continuou crendo que eles iriam viver fiéis a Deus. Deus então mandou Oséias e fez um pedido muito estranho para Oséias. Ele pediu que Oséias se casasse com uma prostituta. Você sabe o que é uma prostituta? Uma prostituta também é chamado hoje como mulher da vida. Uma mulher que vive de mini saia, topzinho, toda maquiada e que fica pela rua piscando o olho para todo mundo e querendo sair com homens, casados e não casados, o tempo todo. É um homem atrás do outro, um homem atrás do outro, um homem atrás do outro. Isso é chamado de prostituta. Pois essa mulher foi que Deus mandou que Oséias se casasse. Um pedido estranho de Deus, né? Você acha que Oséias, quando ouviu esse pedido, ele saiu correndo? Não. Segundo a Bíblia, Oséias era um homem honesto e amante de Deus, ouvinte de Deus. Ele escutava aquilo que Deus mandava ele fazer. E o que Deus mandava, ele fazia. E Oséias fez. Ele se casou, sim, com uma prostituta. E ela se chamava Gomer. Logo assim que eles casaram, eles tiveram um filho. E Deus pediu que Oséias colocasse o nome da cidade onde toda aquela infidelidade do povo de Israel aconteceu. E essa cidade se chamava Jezreel. Eu vou escrever aqui para você entender direitinho.
porque alguns nomes que eu vou falar aqui é um nome estranho. Então eu vou escrever aqui embaixo para você entender. Logo depois de Jezreel, Oséias e Gomer tiveram uma filha. E olha, o nome é estranho. E o significado muito mais estranho ainda. O nome dela era Lo-Ruhamá. Lo-Ruhamá significa não amada. Que significado estranho, né? Mas no final dessa história você vai entender. Depois de Lo-Ruhamá, eles tiveram um outro filho, com um nome um pouquinho menos estranho, mas o significado muito mais estranho ainda. O outro filho de Oséias com Gomer se chamava Lo-Ami, que significa, presta atenção, você não é mais o meu povo e eu não serei mais o seu Deus. É de ficar de boca aberta. Você vai entender agora que essa história de infidelidade do povo de Israel e a história de Israel, elas se cruzam e fazem realmente um espelho. A história de Oséias com a prostituta e Deus com Israel é quase igual. O povo de Deus era tão infiel a Deus que procurava outros deuses. Era assim como a prostituta procura homens e homens e homens. O filho de Oséias com Gomer, Jezreel, lembrava a história que aconteceu naquela cidade. O nome da filha, Lo-Ruhamá, que é não amada, lembrava que Israel não amava a Deus e procurava outros deuses. No final, o nome Lo-Ami significa você não é mais meu povo e eu não serei mais seu Deus, era justamente toda a situação que acontecia com o povo de Israel. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu falei para você que mesmo a infidelidade de Deus, Deus não desistiu de Israel, assim como Oséias. Depois do último filho de Oséias com Gomer, ela foi embora. Diz que ela picou a mula. Ela abandonou Oséias e saiu pelo mundo. Oséias foi atrás e comprou ela a preço de escravo. Ela estava sendo vendida como escravo. E Oséias comprou ela porque Oséias amava Gomer. Assim como Deus amava Israel, não desistiu do seu povo. E essa semana, quando você estudar a lição, lembre-se do amor de Deus que tem por nós. Mesmo nós esquecendo de Deus, Deus nunca esquece de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama e não desiste de nós. Nos lembre toda vez que temos que lembrar de amá-lo e nós temos que aprender isso. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.